Oi pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou Eduarda, sou nutricionista, tô grávida de 7 meses e esse é um relato da última semana sem açúcar refinado ou adicionado. Eu preciso começar falando que tiveram algumas dúvidas nos meus shorts. Como assim sem açúcar? Se você está consumindo batata, arroz, aveia e tudo mais que tem açúcar, como por exemplo até as frutas têm açúcar, ou o leite zero lactose que você toma, com certeza tem açúcar. Ai, derrubei. Existem alimentos fontes de açúcar, fontes de carboidrato na nossa alimentação cotidiana. E eu estou evitando o açúcar refinado, o açúcar adicionado e açúcares tipo melado, mel e, por exemplo, sucos com alto teor de frutose, como por exemplo uva ou goiaba, ou pêssego, manga, que tenham em poucas ml eu consumo muita frutose. Preciso destacar também que eu não estou diabética e não estou fazendo uma dieta para diabetes gestacional. Eu apenas estou evitando o açúcar até o final da gestação. E o objetivo é priorizar outros tipos de alimentos que não os ultraprocessados que contenham muitas quantidades de açúcar. Algumas coisas que eu consumi, como batata, arroz, tapioca, elas têm um alto teor de carboidratos e irão se transformar em açúcar no meu organismo. Mas esse não é o objetivo desse desafio, e sim diminuir o consumo de açúcar refinado e adicionado. Falado isso, essas são as regras. Não consumir mel, nem melado, nem açúcar adicionado em preparações, como por exemplo, para fazer uma vitamina de abacate, eu colocaria uma colher de açúcar. Eu não coloco essa colher de açúcar, eu vou consumir ela sem açúcar. Ou para consumir um chocolate quente, eu vou consumir o cacau 100% sem açúcar e leite, apenas, ou um adoçante que não seja o açúcar, propriamente dito. Não foi o caso porque eu não uso muito adoçante aqui em casa. Explicado esses pontos, eu vi que tinham bastante pessoas comentando isso sobre essa questão de açúcar ou não açúcar nos comentários dos shorts que eu tenho postado nos últimos dias. Agora eu vou falar sobre os momentos de tentações que eu tive durante a semana. Nessa última semana foi a primeira semana sem açúcar, então tiveram momentos sociais que tiveram bolos, pães que eu não consumi. E em casa, as pessoas sabem que eu não estou consumindo açúcar. Então eu tive muita ajuda também, mesmo que eles consumiram cookies, chocolates e alguns outros doces aqui em casa. Eles fizeram questão de comer tudo. E eu não fiquei olhando para isso. Então, dentro de casa mesmo, eu não ficava olhando, eu pensava em outra coisa, ia fazer outra coisa. Então eu tirei a minha atenção daquilo, porque apesar de eu gostar de cookies, chocolates e outros doces, eu tinha um compromisso. E esse compromisso é para além de mim, é com a minha filha, está sendo gerada, e também é um compromisso público que eu fiz de não consumir açúcar pelos próximos 3 meses. E diante disso, diante deste fato que eu não estou consumindo açúcar refinado e adicionado, eu não consumo pão, bolo que tenha adição de açúcar. Então, por exemplo, eu compro pão e como pão aqui em casa, mas na composição, na hora dele ser feito, não se coloca nenhuma colher de açúcar, porque não tem isso na lista de ingredientes deles. É simplesmente a fermentação da farinha, que contém bastante carboidrato e que vai virar açúcar no meu organismo. Outra coisa é, eu não posso fazer um tipo de dieta que restrinja todos os açúcares, porque eu estou grávida e esse não é o objetivo, e eu acho que eu tenho quase certeza que uma pessoa que tira o açúcar
do dia dela, ela fica muito, 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 muito infeliz. Porque para além disso, o açúcar do carboidrato complexo, ele é fonte de energia pra gente. Você tem que ter uma qualidade de vida. E durante a gestação, não é recomendado retirar todas as fontes de carboidrato da sua alimentação. Produtos e alimentos que me ajudaram a passar essa semana sem muitas dificuldades. Começando pela granola. Essa tá escrita aqui, 0 adição de açúcares. Então, os açúcares que tem são próprios dos ingredientes que tem aqui. Por exemplo, a aveia tem bastante carboidrato, que vai se transformar em açúcar. Entretanto, não é desse tipo de açúcar que eu tenho evitado, mas sim o açúcar simples, que geralmente é usado na caramelização da granola, deixando ela muito mais saborosa. E muitas vezes é usado mel também. Não é esse o caso dessa granola aqui. Outro produto que tem me ajudado são esses tipos que têm alto teor de proteína, são doces e são saborosos e não tem adição de açúcar. Só tem a açúcar do próprio ingrediente, que muitas vezes e algumas vezes algum adoçante natural que eles usam. Esse aqui é adoçado com stevia, por exemplo. O mesmo vale para esse tipo de whey, que eu tenho costumado a tomar, faz um bom período que eu tenho tomado isso. Ele tem açúcares totais, como a gente pode olhar aqui, ele tem 16 gramas de açúcares totais, entretanto ele não tem açúcar adicionado. Isso porque o leite contém açúcares, o leite é feito de açúcar, então ele não é um açúcar refinado. Outra que tem me ajudado é essa geleia aqui. Essa geleia não tem nada de açúcar e nem adoçante, mas ela tem um sabor adoçado por conta da maçã. Ela me ajuda em iogurtes naturais e ela deixa tudo mais saboroso e eu consigo consumir com mais facilidade o iogurte com uma fruta. Outro alimento que me ajuda bastante são as frutas em geral. Então, vocês geralmente vão ver eu consumindo uma fruta após almoço, porque ela tira aquela vontade exagerada de comer doce logo depois do almoço. Então, eu consigo diminuir essa vontade fazendo isso. Então, melancia, caqui, kiwi, laranja, banana, vocês vão sempre ver na minha alimentação diariamente, porque ajuda demais a diminuir a vontade de doce. E a gente sabe que o doce das frutas é um doce muito melhor de ser consumida do que um açúcar refinado, do que um chocolate, do que um bolo, do que um pão. E é esse o meu objetivo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clica no gostei se gostaram. Se inscreve aqui no canal para ver mais dos meus vídeos shorts, mostrando para vocês tudo que eu tenho comido nesses últimos dias. Eu espero ter ajudado também e tirado as dúvidas de vocês. E é isso, muito obrigada por assistirem. Tchau!